Retomando o exercício 36 da página 14, está solicitando que você observe o box tira tema e para falar quais são as informações dadas nele. Quais as informações nós temos aí neste quadro ao lado? Para denunciar as fake news e entrar em contato. Muito bem. Então, são fontes, né, que o leitor pode tirar suas dúvidas sobre as notícias. Na 37, anote outras recomendações citadas na reportagem para verificar a veracidade de uma notícia sobre saúde. E agora ele quer que você retome lá na reportagem que nós lemos e cite quais são as recomendações citadas lá para nós verificarmos a veracidade de uma notícia sobre a saúde. O que nós temos que fazer? Para aqueles que chegaram agora, nós estamos no exercício 37 da página 40, desculpe, da página 14 da apostila. O que disse lá na reportagem, Ana? Achou? A Luana, a Sofia, a Luísa, Vinícius. Vocês acharam? Richard, cadê o Richard? Ô, Pro! Aqui, o Eu tô aqui. Oi, Larissa. Tá lá no último parágrafo que tá escrito assim: há alguns espaços para enviar dúvidas específicas. Nada é claro, substitui a conversa entre médico e paciente. Também é preciso atentar para o veículo que está difundindo a informação. No ambiente conectado, no entanto, a responsabilidade é sempre coletiva. Se o Google ou o Facebook ainda não conseguiram enfrentar a praga das fake news, os usuários da rede que as compartilham também não estão ajudando a manter o problema. Também estão ajudando a manter o problema. Então, o que nós temos que fazer, então? Conversar com o médico e observar qual o veículo em que publicou a notícia, né? Então, simplificando, resumindo esse parágrafo, Larissa, tá? Então, conversar com o médico e observar qual é o veículo que publicou a notícia. Richard, agora você pode ler para nós. Eu lerei o enunciado e você o texto da 38, ok? Muitas reportagens apresentam intertítulos. O que são intertítulos? Palavras ou expressão utilizada para sinalizar ao leitor que será iniciado um novo grupo de informações a respeito do tema da reportagem. Serve também para organizar a leitura. Então, muitas reportagens apresentam intertítulos, elementos que não são exclusivos nesse gênero textual. No exemplo a seguir, sublinhe aquilo que se caracteriza como intertítulo. Então, primeiramente, o Richard fará a leitura deste texto para nós. Disseminação problemática. O problema é mais grave no Facebook. Notícias falsas. Por favor, antes. Licenciado. Facebook busca ferramentas e parcerias para combater bicho-papão dos fake news. O problema é mais grave no Facebook. Notícias falsas são tão comuns e antigas quanto as verdadeiras, mas foram os mecanismos da rede social de impulsionamento e direcionamento de posts conforme o comportamento online dos usuários que os transformam em novidade. Uma simples mentira torna-se epidemia se ela consegue alcançar milhões de pessoas já dispostas a acreditar nela. Pode continuar. Posso ler, professora?
Checagem de fatos. No momento, a principal ferramenta é a parceria com a agência de checagem de fatos, que, no rastros da fake news, se chamam de agências de fact-checking. Em cada país, o Facebook escolhe agências que estejam de acordo com critérios estabelecidos pelo Poynter Institute, Escola de Jornalismo do ZEUA. Continua? Vinícius, pode continuar. Bicho-papão. As notícias falsas se tornam um bicho-papão para o Estado brasileiro. Em 2017, o Tribunal Superior Eleitoral convocou o ministro da Defesa e as Forças Armadas para monitorar redes sociais em busca de notícias falsas durante as eleições de 2018. Excelente. Então, vamos lá. Neste texto que vocês acabaram de ler, eu quero que vocês sublinhem os intertítulos. Quais são os intertítulos? Os intertítulos são aqueles famosos subtítulos. Lembra que nós temos o costume de falar, subtítulo. Então, a partir de hoje, nós sabemos que o subtítulo recebe o nome de intertítulo. Então, quais são os dois intertítulos que nós temos neste texto? Quais são? Checagem de fatos e bicho-papão. Checagem de fatos e bicho-papão. Muito bem. (39) Releia o trecho anterior e proponha outros intertítulos para a reportagem. Então, se você fosse escrever, de acordo com o contexto de cada intertítulo aí, quais as suas sugestões de intertítulos? Se tivesse que trocar, por quais intertítulos vocês trocariam? Checagem de fatos. Qual outros subtítulos que nós poderíamos colocar aí, no lugar desse intertítulo? Análise. Análise? Análise Passando a limpo. Passando a limpo. Aí vai a criatividade de cada um, né? E no lugar do bicho-papão, o que nós poderíamos colocar? Atrás da verdade, buscando orientações. Como ficou bicho-papão? Bicho-papão você poderia indo atrás da verdade, tirando a limpo. Aí vai dar a sua imaginação. Obrigada, professor. De nada. Ok? Sim. Professora, Sim. travou quando você foi falar 39, eu não escutei nada. Na 39. Quem pode repetir, por favor, para a Capeci? Que a primeira pode ser a checagem de fatos, pode ser análise e passando a limpo. E o do bicho-papão pode ser tirando a conclusão. Muito bem. Obrigado, Vinícius. De nada. Ótimo. Parabéns, parabéns. Vamos lá? 40, página 15. Relembre o que se afirma sobre as fake news na reportagem Epidemia de Mentiras e complete a frase a seguir. A reportagem Epidemia de Mentiras sustenta que as notícias falsas se originam ou se espalham nas Redes sociais. Redes sociais. E no que mais?
Sites, E aplicativos? Então, nas redes sociais, vírgula, nos buscadores de informação e nos aplicativos de mensagens. Nós temos aplicativos de mensagens, né? Porque é onde se propagam as informações. Então, nas redes sociais, vírgula, nos buscadores de informações e nos aplicativos de mensagens. Agora, Felipe Tosta. Leia o texto a seguir para resolver as questões 41 e 42. O jornalismo hegemônico encontrou na batalha contra as fake news uma forma de expressar a sua pretensa superioridade moral ante as mídias alternativas que cresceram com o advento da internet. Para isso, utilizaram duas ordens de argumento. Que o jornalismo que praticam é profissional e, portanto, o praticado pela mídia alternativa é amador, pois ele ocorre a partir de estruturas empresariais cristalizadas com redações profissionalizadas e cujo objetivo não é fazer ativismo político, mas sim prestar um serviço ao seu público. 2. Que a internet, em especial as plataformas das redes sociais, possibilitam uma equivalência de narrativas produzidas em condições diferentes, possibilitando então que qualquer pessoa, sem a qualificação necessária, possa repercutir informações. 41. Pesquise o significado das palavras hegemônico e advento. Quem já pesquisou, já achou? Lembram lá que a professora... Eu pesquisei aqui e aí fala que está relacionado à hegemonia. Aí eu pesquisei o significado de hegemonia, que é supremacia, influência preponderante exercida por cidade, povo ou país. Isso, Também então... autoridade soberana, liderança, predominância ou superioridade. Hegemônico, então, que tem supremacia, preponderante. Então, tem que escrever aí. Primeiro, vamos lá, escreva hegemônico, 2 pontos, que tem supremacia. Que tem supremacia, com C. Professora, eu posso te falar de advento? Só um pouquinho. Tá bom. Prof, ficou que tem supremacia, né? Isso. O que é supremacia? Quem sabe o que é? É tipo supremo, né? É tipo ser alguma coisa elevado do normal. Supressado? É uma coisa incontestável, né? Algo poderoso. Isso. Tá? E agora, qual é, Vinícius? Advento. Aparecimento e chegada de alguém ou de algo. Isso, aparecimento, vírgula, chegada. Nossa, a maioria sumiu, hein? Tô aqui. 42. Eu tinha que colocar meu celular para carregar, senão ele ia descarregar e eu ia cair da aula. 42. No texto anterior, os argumentos 1 e 2 são utilizados para criticar o jornalismo hegemônico ou defender o jornalismo hegemônico. Criticar? Defender Primeira? ou criticar? Criticar. Defender. Defender.
Então, aí, 1 minutinho para vocês analisarem o exercício 43. 43? Ah. Responderam? Peraí, professor, eu tô Não, quase. peraí, pronto. Cauã, tudo bem aí, Cauã? Oi, prof. Tudo bom? Tá tudo bem? Tudo? Está acompanhando? Aham. Ok. Maria, você está acompanhando, Maria? Professora, 44 também? Estou. 44 também. Que bom, Maria. E E por que que você sumiu? não quero me mostrar, não. Então vamos lá, na 43, qual que vocês assinalaram? B, D, E. B de D. bonito, D de Davi e Aí, E de acertei. Enzo. Eba. Muito bem. Agora, na 44, nós temos que observar duas frases. 1, as medidas das redes sociais são insuficientes. E 2, a reportagem considera as medidas insuficientes. A, classifique o predicado da frase 1. Olha lá, qual é o predicado da frase 1? São insuficientes? Qual é, gente, o predicado da frase 1? As medidas das redes sociais. Lembra que o predicado São é um verbo. insuficientes? São insuficientes, muito São bem. insuficientes. E aí, qual é a classificação desse predicado se eu tenho um verbo de ligação? Nominal? Predicado? Nominal? Nominal, muito bem. E qual é a função sintática de insuficientes na frase 1? Lembra, se eu tenho um predicado nominal, qual é a função do elemento após o verbo de ligação? Predicativo do sujeito? Predicativo do sujeito. E na frase 2, insuficientes, qualifica o sujeito ou o objeto direto? Objeto de... O sujeito. O objeto direto, lembra que O objeto Eba, acertei. sua característica aí é o objeto direto? Yes. Isso. Ok? Sim. Então, finalizamos a nossa apostila, tá? A tarefa será ainda a apostila também, a parte que fala sobre derivação imprópria, o exercício 48, 49 e o 50. Nós veremos agora na explicação da aula o que é essa derivação imprópria, tá bem? Então, a tarefa são apenas esses 3 exercícios. Professora, e a página 16, o predicado verbo nominal? Na próxima aula nós faremos, tá? Como a professora explicará agora a derivação imprópria, a tarefa será sobre a derivação imprópria. Tudo bem? Então, tá bem. Então, podem trocar o material, pegar agora o CA para darmos sequência à explicação.
Estão acompanhando aí, as correções já foram feitas e os exercícios também da 14 e 15 da apostila. Agora, derivação imprópria, páginas 2 a 5 do CA. Ok? Então, vamos lá. Página 2, derivação imprópria. O que é uma derivação imprópria? Processo de formação de palavras em que há mudança apenas na classe gramatical das palavras. Ou seja, não há alteração em sua forma primitiva. Por exemplo, o que é isso, professora? Classe gramatical. Se eu tenho uma palavra que ela é considerada sujeito em uma oração e na outra ela passará para adjetivo, essa é uma derivação imprópria, tá? Se ele é um adjetivo em uma oração e na outra ele é advérbio, é uma derivação imprópria, tá? Então vamos lá para as alterações mais comuns. Substantivos passam a ser adjetivos. O filme Monstros S.A. fez muito sucesso. Naquele dia, ocorreu um protesto monstro. Então, vocês observem aí que no primeiro elemento, o filme Monstros é o nome do filme, então ele é o substantivo. No segundo caso, naquele dia ocorreu um protesto monstro. O que é um protesto monstro? É grande, é com muitas pessoas, né? Então, foi a característica do protesto. Então, quando é a característica, é o adjetivo. Então, vocês observem aí que a mesma palavra, em dois casos, ele foi classificado como substantivo e no outro como adjetivo. Tá bem? No outro caso, verbos passam a ser substantivos. O dia acaba de nascer, fenômeno natural. O nascer do sol ilumina a paisagem. O nascer, o substantivo, né? Por quê? O que está fazendo? O que está acontecendo? O nascer, o nascimento do sol. Então, neste caso, nascer, no lugar de ser um verbo, ele é um substantivo. No outro caso, adjetivos passam a ser advérbios. Aquele prédio é alto demais. Não fale alto. Vocês observem aí, alto no primeiro exemplo é um adjetivo. E no segundo, é o modo de se falar, que é um advérbio, a circunstância. E no outros exemplos, eu tenho o verbo cantar, que é verbo, o cantar do galo, por exemplo, né? Aí, neste caso, será substantivo. Viver, o verbo. Meu viver é lindo. Então, eu tenho o meu viver, o substantivo. Não, de advérbio, de negar alguma coisa, né? E aí, quando ele negou, e um não dói muito, aí o não seria substantivo. Então, vejam só, derivação imprópria é quando uma palavra em determinado assunto, em determinada oração, ela possui uma classificação, em outra oração, ela possui uma outra classificação de acordo com as classes gramaticais. Perguntas? Ô, Pro, Sim. então, tipo assim, deixa eu ver se eu entendi. Então, quando é um nome, ele é um substantivo. Tipo o nome de um filme. Certo. E aí, vai ser adjetivo quando ele atribui uma característica? Isso, que nem no primeiro exemplo. Ele usou monstro para falar o nome do filme. Certo? E no segundo exemplo, ele usou a palavra monstro para falar o tamanho que foi o protesto. Caracterizar o protesto usando a mesma palavra
e no primeiro caso como substantivo e na segunda, como ele caracterizou, recebeu a classe gramatical de adjetivo. Certo? Ah, entendi. Ótimo. Alguém mais? Alguma pergunta? Tranquilo, Luísa? Ótimo. Fala, Pro, eu queria saber uma coisa. Essas alterações vão ser as que mais a gente vai ver, mas então existem outros tipos de alteração. Sim, são exemplos, né? São os Sim. mais comuns. Não que, por exemplo, essa palavra monstro, mas o exemplo que ele deu é que muitas vezes a palavra pode ser substantivo e no outro ela é adjetivo. Em um é um verbo e na outra ela é substantivo. Em um ela é adjetivo e na outra advérbio. Não Entendi. essa palavra, mas a classe gramatical. Ok? Uhum. Então Sim. vamos lá. Nas frases a seguir, uma das palavras sofreu derivação imprópria. Indique a frase em que ela ocorre e justifique sua resposta. 1. Todos estavam ansiosos pela chegada do cantor, porém ele cancelou a apresentação. 2. Li toda a história e encontrei um porém nela. Em qual delas tem aí uma derivação imprópria? O segundo? No segundo. Por quê? Qual foi a palavra que sofreu aí uma derivação imprópria? Porém? Porém, muito bem. Na primeira ela é o quê? Ele é de mas, né? Isso é uma conjunção. Na primeira, porém, é uma conjunção. E na segunda? É uma característica? Não, Adjetivo? ela recebeu a característica. Um substantivo? Um substantivo. Por quê? Porque ela recebeu a característica. Porque há a presença de um artigo antes da palavra. Ah, tá. Porque o artigo serve para determinar, lembra? Então, a palavra porém, no primeiro caso é uma conjunção e no segundo é um substantivo, pois está anteposto, pois há a presença, né, de um artigo antes dela. Você repete fazendo um favor? Na 1, porém, é conjunção. E na 2, é um substantivo pela anteposição do artigo. Certo? Sim. Na página 3 do CA, nas frases a seguir, identifique a palavra que sofreu derivação imprópria e a mudança de classe gramatical ocorrida. Então, vejam só, em cada alternativa eu tenho que identificar qual é a palavra, qual é o termo que sofreu a derivação imprópria e qual que foi a mudança de classe gramatical. Eu farei a A com vocês e darei um tempinho para vocês fazerem as demais, tá? Então, vejam só. O jantar estava delicioso. Qual que é a palavra que sofreu aí uma alteração, uma derivação imprópria? Jantar. Jantar. Geralmente, jantar é o verbo, não é? Sim. E neste caso aí, ele é o quê? Substantivo? Substantivo. Seguindo aquela indicação do exercício número 1, né?
ele transformou, passou a ser um substantivo porque ele estava anteposto, né? Antes dele havia a presença de um artigo. Então você vai colocar aí, o verbo jantar passou a ser substantivo. Só isso. É pra eu colocar, tipo, o que sofreu a alteração e colocar o que tornou, tipo, qual foi a classe gramatical? Isso. Por exemplo, o verbo jantar passou a ser substantivo. Tá Isso que bom. você pode colocar aí na resposta. Ok? Ok, obrigada. Por nada. Então, agora 2 minutinhos para vocês fazerem as 6 alternativas abaixo. Qualquer dúvida é só me perguntar, tá? Só não a resposta. Pro, o Pedro pediu para avisar que ele tá sem internet, ele só tá usando 3G. Aí ele não consegue assistir as aulas. Ele falou que a internet dele volta amanhã. Ah, que bom. A partir de amanhã, então, ele já assiste. Obrigada. Nada. Fazendo, por favor, o exercício 2. Nossa, Pro, isso é muito confuso. Não, não é confuso. Tem que ter atenção. É porque às vezes a gente acha que é uma coisa, mas aí você vai ver é outra. É. Ok? Peraí, Pro, tô quase terminando. Ana Cláudia, tudo bem? Conseguiu fazer? Tô quase terminando, Pro. Ok. Sofia? Estão fazendo, né? Aldo, tudo bem, Aldo? Cauã, Luiz Felipe? Oi. Estão fazendo tudo bem aí? Tá quase terminando, professora. Ok.
Professora, na F, como é que eu falo essa primeira palavra? Tipo, é um comprimento? Bravo! Eu não lembro como é que Excelente é. sua apresentação. Bravo, bravo, aí ele está fazendo o quê? Está caracterizando, está nomeando. Nenhum dos dois, ele cumprimentou falando isso. Como é que eu digo isso? Não. Ele caracterizou. Bravo, excelente sua apresentação. É porque Parabenização é o quê, professora? No caso aí, ó, a sua apresentação foi excelente, foi bravo, bravo, ótimo. sim, eu quero saber como é que eu escrevo isso, porque eu sei que em vez do adjetivo bravo, tá. Eu não sei como é que chama. Interjeição. Acho que sim. É uma interjeição, lembra? Oba! Eba! Aham. Nossa senhora, esse negócio confunde que eu vou te contar. É uma interjeição. Sayuri, ok? Ok, Pro, é que minha internet tinha caído, aí voltou. Ótimo. Vamos lá, mais um minutinho para vocês